Não podemos admitir uma proposta de reforma tributária que aumente a carga de impostos no Brasil, coisa que o Tarcísio entende e pensa exatamente da mesma maneira. Queremos uma reforma, mas não é uma reforma qualquer. Agora a análise do nosso time começa com você, Cláudio Dantas. Na sua opinião, Dantas, está correta a leitura do cenário pelo ex-presidente, Dantas? Como eu disse no primeiro bloco, o Brown, o Bolsonaro ele exerce um papel de liderança na oposição e exerce esse papel livremente. Ele defende um lado do espectro político, ideológico, ele tem o seu eleitorado, ele deve isso ao seu eleitorado e tem de fazer a política que ele achar melhor. O Tarcísio é governador, ele tem que governar para todos os cidadãos de São Paulo e precisa ponderar sobre essas medidas todas. Em relação a essa reforma, como eu disse também, essa reforma do jeito que ela estava até a última versão que eu analisei, ela vai no coração da classe média. Ela destrói o setor de serviços e o consumo. Ela vai fazer isso daqui aí a alguns anos. Quando ela começar a ser implementada, vai começar a valer efetivamente lá em 2029, 30, efetivamente. Começa ali em 26, mas integralmente ela vai começar a ter impacto realmente lá em 2030. Então a gente não vai sentir isso agora. Não vai sentir isso agora. Então o Tarcísio e o Bolsonaro, eles naturalmente são maiores de idade e podem conversar, criticar um ao outro e chegar a algum consenso, porque eles representam de forma mais ampla um eleitorado, que é um eleitorado de centro-direita, tá? Esse eleitorado também tem a sua expectativa de ele espera que as suas expectativas sejam atendidas pelas lideranças eleitas. E o Tarcísio também sabe que deve a sua eleição a esse eleitorado, ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Só que o Tarcísio tem uma perspectiva de governo e tem uma perspectiva de eleição em 2026. Ontem, por exemplo, saiu uma pesquisa do Instituto Atlas, mostrando que, com o Bolsonaro fora da disputa, o Tarcísio vira essa grande liderança com chance de ser o próximo presidente da República. Tudo isso vai pressionar a atuação do Tarcísio. Ele vai ter de ter muito mais cuidado, inclusive em eventos públicos como esse. O Tarcísio, como governador de São Paulo e como integrante do Republicanos, ele poderia ter evitado um encontro partidário no PL aberto, com as pessoas filmando e com a possibilidade de ser criticado, de ser vaiado. Ele acabou se colocando numa situação que levou a esse desgaste, né? Então, assim, ele precisa ter mais cuidado nessas conversas, porque, afinal de contas, ele é hoje governador do estado mais importante da federação. Você monta sua análise sobre essa entrevista exclusiva conduzida pelo Bruno Pinheiro, repórter da Jovem Pan News, há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mota. Nós estamos vendo a democracia em funcionamento. Nós estamos vendo a atuação de estadistas. É uma coisa rara no Brasil, então a gente tem que aproveitar e prestar atenção. Nós estamos vendo pessoas que, baseados em princípios e em uma avaliação da realidade, tomam posições. O governo apresentou ao Congresso um projeto de centralização de poder e, como o Dantas disse muito bem, ataque econômico à classe média. Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e agora o governador Tarcísio e o governador Ronaldo Caiado, vamos lembrar, disseram não a esse projeto de centralização de poder e ataque econômico à classe média. Agora, é importante frisar, essa rejeição a esse projeto de reforma tributária não beneficia só os eleitores da direita. Essa decisão não é uma decisão que beneficia só quem pensa de uma certa forma. Essa rejeição beneficia todo o país. E essa, vamos lembrar, é a ideia essencial de conservadores e liberais. Um Estado menor, um indivíduo maior. Menos dinheiro no cofre do Estado,
mais dinheiro no bolso do cidadão que trabalha. É essa a ideia que está no centro desse debate, que no Brasil sempre foi uma ideia quase que revolucionária. Todos os dias os políticos, especialmente aqueles do governo aliados ao governo, tentam nos convencer que quanto mais imposto a gente pagar, melhor para a gente. A verdade é justamente o oposto. Então, a rejeição a esse projeto de reforma tributária manda uma mensagem muito clara: menos Brasília, mais Brasil. Pavinato. Eu acho isso muito saudável. Muito saudável. Aliás, essa é a diferença da esquerda para a direita. E quem não entende isso é que não é de direita. Se eu pudesse explicar esquerda e direita de uma maneira didática, para que todo mundo pudesse entender, tem duas pessoas conversando. Elas têm uma opinião sobre um assunto. Eu chego lá, tenho a mesma opinião que elas dizem bem-vindos. Se eu divirjo no meio da conversa, eu sou posto para fora. Esse grupinho de duas pessoas é de esquerda. Se tem duas pessoas conversando, eu chego lá, entro na conversa, divirjo delas. Se elas falam, pois é, interessante, elas me criticam, eu as critico e nós continuamos a conversa. Esse grupo é de direita. Então esse embate de ideias que está havendo entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é representativo do que é, ao menos do que deveria ser, a direita. Porque se fosse um embate entre o presidente Lula e alguém que está no mesmo espectro do presidente Lula, não haveria esse debate. Vocês já viram alguma vez o Haddad em posição contrária do Lula? Aliás, todas as posições que o Haddad encampou na vida, como São Paulo, uma cidade com menos carros, ciclofaixas para que nós não tenhamos carros, valorizar o transporte público para que tenha menos carro na rua. Agora ele é ministro do Lula, ele está fazendo o quê? Carro popular. Portanto, senhores, isso é muito representativo da diferença da esquerda e da direita do nosso país. Na esquerda, no lulismo, não há debate. Você não vê um prócere, um ministro do Lula, num campo diverso dentro de determinado assunto. Um acha que sim, outro acha que não. E se tem muita gente aqui no chat, eu acompanho bastante o chat, e o chat fica assim, polvorosa, né? Estão criticando o Tarcísio. Não, essa é a direita, esse é o papel da direita. Eu sempre fui de direita.